Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo. Aqui eu estou no meu escritório com mais de 3.000, 4.000 livros de espiritismo e de direito. Sempre livros espíritas seguros, seguindo a pureza doutrinária, e no direito, seguindo a pureza do direito. Na verdade, se nós seguíssemos a pureza do direito, nós não teríamos aí muita coisa que nós estamos vendo na nossa sociedade. Hoje eu quero falar sobre os políticos de um modo geral, porque a situação que estamos vendo é muito triste. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Política é a arte de fazer o bem, de administrar as coisas que são comuns a todos nós, as coisas de Deus. Então política envolve muito estudo, muita honestidade, pura honestidade, probidade, boas intenções, bom senso. Vamos pegar aqui o nosso querido filósofo Jean-Jacques Rousseau e vamos ver o que ele falava dos políticos. Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. Amanhã o seu filho é um político. Se ele é um médico, está administrando uma clínica ou o consultório dele, isso é política. Se ele fizer do consultório dele querer seduzir as mulheres, aí ele está fazendo a política errada, desonesta, antiética, antirrespeitadora, né? Então todos somos políticos. Se os políticos fossem menos iludidos pela sua ambição, veriam como é impossível que uma instituição, qualquer que seja, possa viver segundo o seu próprio espírito, se não for guiada segundo a lei do dever. A lei do dever. Aonde é que está a lei do dever? Em Moisés, em Jesus Cristo, através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Para os espíritas, a lei do dever está nas 5 obras básicas que deveriam saber na ponta da língua. Na ponta da língua. Para se transformarem em políticos honestos, direitos. Quem faz uma palestra espírita está trabalhando a política, está divulgando, deveria divulgar corretamente a obra de Deus. Vejam vocês, se os políticos fossem menos iludidos pela sua ambição, veriam como é impossível que uma instituição, qualquer que seja, possa viver segundo o seu próprio espírito, se não for guiada segundo a lei do dever. Saberiam que a maior força da autoridade pública está no coração do cidadão e que nada pode suprir aos costumes pela conservação do governo. Não é necessário apenas gente de bem que saiba administrar as leis, mas gente honesta, de fato, que saiba obedecê-las. Jean-Jacques Rousseau já falava isso, mostrando o que é o estudo da lei, como que devemos nos comportar na sociedade, aonde estivermos. Aonde estivermos. Mas aqui na frente, na sua mesma obra, diz ele, esta passagem do estado de natureza para o estado civil, que é o estado que nós vivemos hoje. Nós estamos numa república, diz a Constituição Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, a soberania, a cidadania, os valores sociais, o pluralismo político. Então nós temos que conhecer as leis. Esta passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança notabilíssima, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça. A justiça é um dos filamentos sublimes da lei. Para você ser justo, você precisa estudar a lei de Deus e a lei dos homens, na sua pureza.
e dando às suas ações a moralidade de que não dispunha anteriormente. É só então que a voz do dever, sucedendo ao impulso físico e o direito ao apetite, o homem que até então apenas havia olhado para si, orgulho, vaidade, ciumento, invejoso, odiento, é forçado a agir tomando como base outros princípios. Esses outros princípios ele vai ter que estudar nas leis de Deus e nas leis dos homens. Outros princípios. E consultando sua razão antes de ser influenciado por suas más tendências. É a lavagem do coração, é a lavagem, é a higiene da alma que nós precisamos aprender a fazer. Nós não sabemos ainda fazer. Tem gente que saiu da polícia militar, está na reserva e quer bater nos outros. Quer andar a cavalo para passar por cima das pessoas, para pisar nas pessoas, para agredi-las. Assim também temos delegados, juízes, professores, chefes de família, homens batendo nas mulheres, agredindo-as. É porque não estudaram, não se reformaram e não sabem a responsabilidade que tem na sociedade que estamos vivendo. Dizia Jean-Jacques Rousseau, se ele estudar, se ele for um homem e uma mulher séria, seus sentimentos se enobrecerão. Jesus falava sobre isso, o maior jurista que veio à Terra. Os seus sentimentos estarão enobrecidos pelos seus próprios estudos, pela sua própria reforma íntima, pela sua renovação, enquadrando-se na lei de Deus e na lei dos homens. A lei dos homens geralmente copia a lei de Deus. Veja a Constituição, veja o Código Civil, o Estatuto do Idoso, da criança, do adolescente. Nós procuramos copiar os ensinamentos de Deus ali. Seus sentimentos se enobrecem, sua alma inteira se eleva a tal ponto que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem frequentemente abaixo daquela de onde saiu, deveria bem dizer incessantemente, o instante feliz que o arrancou dela para sempre e que de um animal estúpido e limitado fez um ser inteligente, um homem de verdade. É esse homem que Diógenes procurava quando queria a luz do sol. É esse homem que Jean-Jacques Rousseau mostra para nós. Mas para chegarmos a esse homem, a essa mulher, nós precisamos ter educação nas famílias, em casa. Precisamos ter educação na escola. Precisamos ensinar o Evangelho de Jesus a todos, independente de religião. Independente de religião. Nesse livro fabuloso de Dr. João Batista Erkenhoff, meu professor, um dos homens mais estudiosos e crentes que eu já vi nesta vida, os novos pecados capitais. Ele aqui fala sobre a luxúria, sobre a inveja, e eu vou ler uma frase dele no final do livro. Será, se nós reformarmos esse mundo, será um mundo que desencorajará a inveja, por meio da partilha, da solidariedade e da aceitação das diferenças sociais e individuais. Será um mundo que romperá com padrões decretados de beleza, virtude e saber, eliminando na raiz o complexo de inferioridade de pessoas, povos e raças. Manifestação contemporânea do pecado capital da inveja. Será um mundo que se construirá sobre o signo da generosidade, da fraternidade e da comunhão, enriquecido por valores espirituais. Não será um mundo regido pelo tacão do materialismo,
que é a versão moderna do pecado capital da avareza. Professor João Batista Erkenhoff, meu professor, há 54 anos atrás. Um homem que está atualizadíssimo. Ele escreve aqui o que Kardec escreve na Gênese. Está faltando a reforma moral para que nós saibamos implementar primeiro em nós e em nossa sociedade a fraternidade, a confraternização, o respeito integral a tudo e a todos. E eu termino esse bate-papo sobre a política, lembrando que a política é o administrador da família, o pai e a mãe. O religioso, aonde ele estiver, ele é um político. Por isso ele tem que se preparar. Não podemos continuar nessa sociedade que ninguém quer estudar, ninguém quer ler coisas sérias. Nós só queremos passar com o cavalo em cima dos outros. É denigrir as imagens. Nesse livro fabuloso, Impermanência e Imortalidade, pelo espírito de Carlos Torres Pastorino, editora FEB, Ética e Razão, como fundamentos essenciais da nova crença do homem livre, tornam-se diretrizes de segurança para a descoberta dos valores espirituais que dormem no imo ou que já despontam orientando os rumos do futuro. O homem ético é, sobretudo, racional, porque estuda, e nobre por instinto, conhece as regras do bem proceder. Estudo, conhece as regras do bem proceder e do bem servir, dispensando palavras encomiásticas e posições relevantes, por saber que o seu valor é interno e as suas são qualidades inerentes a todos os demais, com a diferença de as haver descoberto e aprimorá-las com afinco, de modo a torná-las alicerces de sua evolução. Meus queridos amigos, um lindo dia, e que a gente possa refletir em Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, no livro fabuloso que pode ser lido por todas as religiões, o livro dos Espíritos, onde temos 4.000 itens a serem estudados. Nesses livros fabulosos de Jean-Jacques Rousseau, do professor João Batista Erkenhoff, e nas leis que estão vigentes em nossa organização democrática, em nosso Estado democrático de direito. Fora do estudo, não há como ser um bom político. Fora da reforma íntima, não há como ser um bom cidadão. Fora de seguir e de enobrecer as nossas potencialidades, nos estudos das leis de Deus e das leis vigentes, não há outro caminho. Grandes reflexões, bons pensamentos, divulguemos essas mensagens com afinco, com firmeza, porque fora do conhecimento não saberemos nos guiar, nos dirigir para o caminho do bem. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Cidade Saúde, do Estado do Espírito Santo.